Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de análise estrutural. Nesta jornada, nós vamos revisitar, nós vamos rever com aplicações bem objetivas aqueles aspectos conceituais vistos na graduação, notadamente nas disciplinas de resistência dos materiais e análise estrutural, isostática, peristática. Quais são os objetivos fundamentais quando se fala em análise estrutural? Basicamente são três. E daí outros objetivos e finalidades se desdobram. Basicamente nós precisamos conhecer as reações de apoio, para isso identificando a natureza dos vínculos restritivos de deslocamento. Nós precisamos diagramar os esforços internos de flexão, de cisalhamento, de ações axiais e torsoras. Então nós configuramos na forma de desenho e diagrama momento fletor, esforço cortante, esforço normal e momento torsor. Em seguida nós determinamos as deformações e verificamos a compatibilidade entre as solicitações que decorrem das ações ou das forças atuantes e a capacidade resistente da estrutura. De maneira que nós, ao concluirmos esse trabalho de análise estrutural, nós possamos verificar o atingimento ou não daqueles estados limite, seja o estado limite último, que associa a ruína, o colapso da estrutura, seja o estado limite de serviço, que associa a sua aplicabilidade dentro de condições funcionais e de conforto ao usuário. Nós vamos, passo a passo, desenvolver o conteúdo e nós vamos começar pelos vínculos que dão suporte a qualquer uma das estruturas. Nós falamos em vínculos de restrição, de deslocamento. Basicamente, nós devemos reconhecer três tipos de apoio ou de vínculos. O apoio do primeiro gênero, que impede o deslocamento num sentido. O apoio do segundo gênero, que restringe ou que impede o deslocamento em dois eixos perpendiculares. E o engaste, que além de restringir deslocamento na vertical e horizontal, também restringe o momento fletor, impede que haja rotação. Nós vamos começar de estruturas bem simples até aquelas mais avançadas, quando trataremos de quadros espaciais. A estrutura mais simples que a gente pode conceber e admitir é uma estrutura isostática. E o que vem a ser uma estrutura isostática? Estrutura isostática é aquela em que o número de graus de liberdade equivale ao número de vínculos de restrição. Se eu tenho igual número de equações e incógnitas, eu digo que o meu sistema de equações é isostático. Dentro da análise estrutural, isso significa que se eu posso determinar as reações de apoio da minha estrutura com base exclusivamente nas equações da estática, a minha estrutura é externamente isostática. Por outro lado, se eu necessito de condições de contorno ou aspectos adicionais, equações outras, além das equações da estática para a determinação das reações de apoio, eu estarei diante de uma estrutura hiperestática. Então, para a gente determinar as reações de apoio de uma estrutura isostática, basta eu ter o posicionamento dos vínculos, dos apoios e a distribuição das cargas. Já para que eu determine as reações de apoio de uma estrutura hiperestática,
eu tenho necessidade de conhecer o material, a sua inércia e a sua elasticidade. Eu tenho que conhecer a rigidez dos elementos que integram a minha estrutura. E entre as estruturas mais simples de todas, nós temos os elementos lineares, são as vigas, né, que estão submetidas predominantemente à flexão. Nós vamos desenvolver o curso a partir de uma viga engastada, uma viga com extremidade livre e com um vínculo restritivo de deslocamento e de rotação, no caso, o engaste.